Irmão, olá minha irmã, que bom que você está conosco, estudando mais uma lição da Escola Sabatina desse último trimestre do ano. Temos nesse trimestre, o nosso título geral é Educação e Redenção. Nós vamos falar muito sobre educação, qual o papel da educação na redenção do ser humano. E nessa terceira lição nós vamos estudar a lei como professor. Confesso a vocês que eu sempre estudei sobre lei, mas nunca tinha visto esse título, a lei como professor. Isso nos remete para a lei como professor, ela vai nos ensinar alguma coisa. O papel pedagógico da lei na vida cristã é muito importante e nós vamos aprender nessa semana qual a sua função como professor, como nosso ensinador. O verso que nós temos aqui na lição para memorizar está em Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esses é um resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Então ela está nos ensinando, em primeiro lugar, que Deus é o Criador de todas as coisas. É o nosso Deus a quem nós devemos adorar, devemos louvar, devemos reverenciar, devemos temer, porque é o nosso Deus que criou todas as coisas. E isso tudo está inserido aqui de forma bem pedagógica, bem clara, nos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. A pergunta que está na nossa lição é a seguinte: se a lei não pode conceder vida aos pecadores, qual é o propósito dela além de nos mostrar nossa necessidade de graça? Resposta: então, a lei teria apenas uma função negativa, existindo somente para nos mostrar nossos pecados? Não, a lei não tem somente essa função negativa de mostrar os nossos pecados. A lei também existe para nos indicar o caminho da vida que é encontrada somente em Cristo Jesus. Na realidade, a verdadeira função aqui da lei, nós vamos ver durante essa semana, que ela também nos ensina o amor de Deus, o perdão de Deus e a graça de Cristo. Tudo isso está inserido de forma bastante pedagógica dentro da lei de Deus. E educação, quando nós aprendemos sobre a lei, a educação que nós recebemos é que a lei não pode salvar o ser humano. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos dar a todos nós vida eterna. Então a lei, ela tem uma função pedagógica de dizer para nós: olha, tu pecou, esse erro que tu cometeste é grave, tu precisas ir a Cristo e Jesus é quem vai te perdoar. E Jesus te perdoando, tu estás salvo do quê? Do salário do pecado, que é a morte. Então, a função da lei é bastante específica, bastante clara, pedagogicamente falando. Ela tem uma função de nos ensinar a graça de Cristo, o perdão de Cristo e o amor de Deus. Que durante essa semana nós possamos deixar alguns minutos do nosso tempo, quem sabe algumas horas, para estudar esse tema tão importante no nosso crescimento espiritual. Nós, cristãos adventistas, nós somos ensinados e aprendemos estudando a palavra de Deus de que a lei de Deus ela é um instrumento de Deus para nos proteger. É um instrumento de Deus para nos guardar de nós mesmos, de nós não pecarmos contra o nosso Deus e contra o nosso semelhante. Durante essa semana, então, cada dia teremos assim alguns temas que serão importantes. Amar a Deus e temer a Deus. Qual a diferença? Ou as duas coisas elas se interligam? Vamos ver durante essa semana esse tema. Que Deus realmente possa abençoar cada um dos irmãos, que nós tenhamos uma semana muito promissora, de grandes bênçãos espirituais, que esse tema fique bem claro na nossa mente, porque nos últimos dias haverá 2 tipos de pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus, são fiéis ao nosso Deus e adoram o nosso Deus, ou aqueles que não guardam a lei de Deus e que não adoram a Deus. Aqueles que têm a marca de Cristo e a marca da besta. O selo de Deus é o seu
quarto mandamento que está dentro da sua lei. Que nós vamos aprender muito durante essa semana. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos uma bênção também para aqueles que estão ao nosso redor e que possamos viver intensamente os seus ensinamentos durante mais uma semana em que temos à nossa disposição a lição da Escola Sabatina. Fica com Deus, que Deus os abençoe. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, irmãos. Que prazer é estarmos juntos em mais um sábado para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E a nossa lição desse trimestre fala sobre educação e redenção. E a nossa terceira lição está falando sobre a lei como professor. E nós vamos ver o domingo, que fala amar e temer a Deus. E eu gostaria de começar lendo Deuteronômio 6, que é o livro que está diante de nós nessa semana. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinarem, para que cumprisse na terra a que passas para possuir. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar e ao se levantar. E Deuteronômio 31 nos fala, no verso 13, diz assim: para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverem sobre a terra, qual ides, passando o Jordão para possuir. O amor e o temor ao Senhor andam juntos, irmãos. Quanto mais nós conhecemos esse Deus de bondade, de amor, de misericórdia, mais nós entendemos da sua justiça, do seu perdão e do seu amor por cada um de nós. E a lição diz assim: quanto mais aprendemos sobre Deus, mais o amamos, mais reconhecemos a sua bondade, mas ao mesmo tempo também devemos reconhecer e temer a Deus, pois sabemos que Ele é grande em justiça e santidade. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos os 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Tenham um feliz final de lição, meus irmãos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, meu bom dia a vocês todos, um bom sábado a todos, e estamos aqui mais uma vez para tentar, pelo menos, passar um pouco daquilo que nós estudamos e que, aliado àquilo que você também certamente estudou, possamos ter um entendimento maior de uma pequena porção da Bíblia Sagrada. E a nossa lição, que ela começa no sábado e termina na sexta, eu quero falar um pouquinho para vocês no dia de segunda-feira, que traz o título Uma Testemunha contra Ti. Pesado isso, né, irmãos? Às vezes nós temos testemunhas que depõem contra nós sem ter o mínimo conhecimento, só porque tem uma simpatia maior ou menor por A ou B, enfim, mas que não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui vai falar de Moisés e Josué, que foi o seu sucessor. Pois bem, Moisés, quando estava já vivendo os seus últimos dias, e isso ele sabia, até porque está lá em Deuteronômio 31:14, quando o próprio Deus chega para ele e diz: Moisés, tu está vivendo os teus últimos dias e tu estás para morrer. E ele sabia que com sua morte os israelitas entrariam na terra prometida de Canaã e se rebelariam. Se rebelariam por quê? Porque com a vida de Moisés, eles não obedeciam a lei de Moisés, não obedeciam o que estava na palavra de Deus.
Então, agora, Moisés morrendo, eles certamente se rebelariam, porque ficariam mais à vontade. Então, o que Deus fez? Deus nomeou Josué para seu sucessor. Então, Deus ordenou, tanto a Moisés quanto a Josué, que se apresentassem na tenda da congregação para ali receber instruções e ordens do próprio Deus, como deveriam agir com aqueles israelitas. E o que vinha fazendo esses israelitas que desagradavam a Deus, desagradavam também a Moisés? Eles estavam seguindo outros deuses e não queriam cumprir a lei. Então, com a morte de Moisés, acontece então essa substituição, digo melhor, e Josué agora pega o comando. E dentre as coisas que Deus passou para Moisés e Moisés para Josué, foi um ato testemunhal, que foi através de tudo que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32, dos versos 1 a 43. É o chamado Cântico de Moisés, que ali está tudo o que Josué deveria fazer e fazer com que também aqueles israelitas executassem. A lei, ela nos aponta para o pecado, nós já estudamos sobre isso. E para que sejamos bem-sucedidos, e isso consta da lição de terça-feira, nós temos que ler e estudar a Bíblia, porque em toda ela nós vemos resultados, outros resultados, né, de conhecer e obedecer a lei de Deus. Então veja, meu irmão, que nós, quando estudamos e quando obedecemos o que está na palavra de Deus, nas ordens de Jesus, nós não temos nada a perder, só a ganhar. Então, meu irmão, fica para você aí uma sugestão. Conheça o cântico de Moisés. Pegue lá o livro de Deuteronômio, no capítulo 32, e do versículo 1 ao 43. E você, para conhecer um pouco mais dessa história narrada aqui rapidamente, você deve também ler o livro de Deuteronômio, que vai refletir, vai retratar, vai confirmar tudo o que eu disse aqui. Deuteronômio capítulo 31, do 14 ao 27. São 13, 14 versículos ali que você vai tirar grande proveito dele, tá bom, meu irmão? Fique na paz de Deus e até o nosso próximo encontro. Um bom culto a seguir e que Deus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado para todos. Nós estamos aqui para darmos continuação do estudo da nossa lição. Que esse estudo seja para a glória de Deus, para a nossa edificação e que possamos cada dia aprender mais com a palavra do Senhor. O título da nossa lição é A Lei como Professor. E vamos ver as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Nós sabemos que existem grandes benefícios em obedecer à lei. Vocês imaginem se todo mundo guardasse a lei de Deus, que mundo bom seria, que paz a gente viveria. E era isso que Deus queria
que o seu povo fosse abençoado pela obediência dos seus mandamentos. Nós vamos ver a lição que aconteceu com alguns profetas, com o rei, que aconteceu quando eles guardaram a lei de Deus, né? Josué obedeceu aos preceitos do Senhor, liderou o povo de Israel. Repetidas vezes o Senhor disse a Israel que obedecesse a sua lei e eles prosperariam. Mas nós sabemos que o povo de Israel sempre se desviava do caminho do Senhor e adorava ídolos. E daí vinha o abandono de Deus, e eles suplicavam a Deus e Deus voltava a abençoá-los. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 31, versos de 20 e 21. Diz assim: Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Essa era a aliança que Deus tinha com o povo de Israel, né, irmãos? Nós vamos também ver que naquele tempo as pessoas que obedeciam tinham uma promessa de Deus. Mas nós sabemos que nos nossos dias não é bem assim, né? Mas a educação, nós estamos falando de educação, né? De professor, a importância da obediência, né? Por isso que nós temos que aplicar em nossos lares. Se nós ensinarmos a criança a ser obediente aos seus pais, à lei de Deus, ele vai ser obediente na escola, vai ser boa pessoa quando ele crescer, na sua adolescência, vai sempre levar consigo aquela educação que ele recebeu do lar. Aqui a nossa lição diz que eles perceberão o duro fato de algumas pessoas são fiéis, amorosas e obedientes e que mesmo assim o desastre também as atinge. Como explicamos isso, queridos? Como? Nós sabemos que o nosso mundo ele está à mercê do mal, né? Que o príncipe deste mundo é Satanás e existe uma luta constante do inimigo sobre o seu povo. Então, queridos irmãos, esse grande conflito atinge o povo de Deus. Há pouco tempo, com essa pandemia, eu ouvi a história de um casal de pastor lá do Amazonas. Morreu o pastor e a sua esposa de Covid. E quantas coisas, né, irmãos? Os apóstolos sofreram, morreram por Jesus Cristo e eles eram obedientes. Mas importava, como disse o apóstolo Pedro, importa é obedecer a Deus e não ao homem. Porque a nossa lição também é educação e redenção. A nossa redenção está certa se formos obedientes a Deus. E nós vamos aprender aqui que o seguinte texto ensina sobre a questão difícil. Marcos 6, 25 a 27 nos conta a história de João Batista. Jesus disse que não houve profeta maior do que João Batista e ele morreu decapitado por um capricho de uma mulher, né? Ele foi decapitado. Herodes, que gostava dele, mas como ele tinha dado sua palavra na frente de várias pessoas, ele não voltou atrás. Que triste, né, queridos irmãos, isso. Mas é assim mesmo. Eu creio que João Batista ressuscitou quando Jesus morreu na cruz. João Batista deve ser um dos 24 anciãos que estão nos céus, mas é o meu ver. Paulo sofreu por Jesus Cristo. Ele disse que ele foi preso, açoitado por 5 vezes. E ele foi apedrejado e por fim foi decapitado. Mas ele disse, desde já a coroa
da vida está guardada. Para ele, tudo que ele ia perder neste mundo era ganho, porque ele ia ganhar a vida eterna ao lado de Jesus. Isso é fé, né, queridos irmãos? Isso é fé. E a Ellen White também nos diz algumas coisas muito importantes. O que exatamente queremos dizer com prosperidade? Porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus querem ter prosperidade. Mas muitos que obedecem ao Senhor, eles não têm prosperidade. Pelo menos por enquanto, né? Porque no céu vamos ser prósperos pela vida eterna. Mas não há dúvida de que pelos padrões do mundo, mesmo os fiéis de Deus e obedientes à sua lei, nem sempre prosperam. Todas as pessoas que nós ouvimos de profetas morreram guardando a sua fé. Quantas pessoas, né? Pessoas íntegras foram sacrificadas pela sua fé. E os que morreram em fogueira? Não, a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque eles almejavam uma pátria melhor. Porque a nossa pátria não é daqui. Nós somos apenas peregrinos. Quinta-feira, Jesus, nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo, né? Se estivéssemos conversando pessoalmente, muitos diriam para mim, Jesus é nosso exemplo de humildade, de amor, de bondade, de compaixão. Jesus amado, como nós te amamos. Mas a nossa lição leva-nos para o outro lado. Disse que Jesus é nosso exemplo de obediência. Ele viveu em perfeita obediência ao seu Pai. Aqui nos diz para a gente ler alguns versículos. E eu escolhi, queridos irmãos, João 8, 28 e 29. Diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ora, a obediência de Jesus Cristo. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora veio na minha mente, quando eu estudei essa lição, o que é agradar a Deus, né? Salmos 37, 4 diz que aquele que agrada ao Senhor, ele terá os desejos do seu coração realizados. O que é agradar a Deus? É obedecer-lhe, né? Fazer a sua vontade. E Jesus era submisso também a seus pais, nos outros versículos que nós lemos. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus era obediente ao Pai eterno. Ele sempre fazia o que agradava a Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você obedece, você ama Jesus, então nós também temos que obedecê-lo. Quando fixamos os olhos na vida de Cristo, em seu ministério na terra, é fácil vermos que ele agradou ao Pai por sua obediência. Ó Jesus amado! E como professores a modelo melhor apresentar aos alunos do que Jesus e sua obediência ao Pai? Não, né? Que grande exemplo para ensinar, que grande exemplo para os professores, para os pais, para nós, para seus seguidores, que somos seus discípulos. Disse o Paulo lá em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Entretanto, a fé, se não tiver obras, diz o Tiago, por si só está morta. Nós aprendemos que na vida, né, aquele que ama faz a vontade do Pai. E a vontade de Jesus Cristo é que a gente possa amar o próximo como a si mesmo. Não devemos esquecer que a fé e as obras
andando juntos. Jesus disse lá em João 15, verso 10, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ah, queridos, para a gente permanecer em Deus, a gente deve se guardar os seus mandamentos. Como diz o apóstolo João, os seus mandamentos não são pesados. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Jesus andou. Queridos irmãos, que possamos aprender muito com essa nossa lição desse trimestre, porque Jesus é o nosso maior exemplo e nós devemos segui-lo, amá-lo, ensinar através do nosso exemplo aos nossos queridos, sermos uma luz para os outros. É isso que Jesus quer, mas nunca esqueça que a educação começa lá no lar, quando seus pais ensinam as suas crianças. Queridos amigos, irmãos que estão nos ouvindo, que possamos buscar todos os dias a força e o poder do Espírito Santo para guardar a lei de Deus, porque senão nós não conseguimos, porque o inimigo está ao nosso redor e ele quer nos tragar, porque sabe que somos filhos de Deus. Assim como ele atormentou, ele também está aqui, muito, muito presente em nossos lares. Que Deus os ajude a buscá-lo todos os dias da sua vida. Não esqueçam que é na leitura da Bíblia e na oração que buscamos esse poder. Amém, irmãos queridos. Olá, que bom é ter você de novo conosco. Como estamos fazendo todas as semanas, vamos montar o nosso quebra-cabeça com as 4 palavras principais que nos dão o entendimento resumido do nosso estudo. A primeira palavra que eu gostaria de destacar para você, e acompanhe e anote, e visualize com atenção esse quebra-cabeça que vamos montar, um quebra-cabeça conclusivo dentro do nosso estudo. A primeira palavra a ser indicada é espelho. Por que a palavra espelho? Ora, o espelho, quando nós nos dirigimos a ele, ele nos revela algumas coisas, ele nos indica algumas coisas. Se nós acordamos de manhã e vamos de frente para o espelho, nós já observamos o nosso rosto talvez sonolento, algumas marquinhas que a gente não gosta, enfim. A lei de Deus, ela tem o mesmo propósito. Quando nós nos colocamos perante ela e observamos o que ela nos pede, nós podemos também verificar um a um dos seus preceitos se nós estamos de acordo com os ideais de Deus. À medida que nós olhamos para a lei, nós vamos refletindo o caráter de Deus, esse caráter de Deus que é representado pela lei dele, nós podemos nos enxergar na lei. Estou seguindo os preceitos da lei? Sim ou não? Então, ela serve como um espelho, algo que reflete a nossa realidade. A segunda palavra que eu gostaria de destacar é respeito. Sim, respeito. Ora, se nós não temos respeito pelas leis instituídas pelo homem, pelas leis de convívio social, como é que nós teremos respeito perante a lei de Deus? Então, respeitar a lei de Deus é respeitar o próprio Deus, é reconhecê-lo como autoridade, é reconhecer que a sua lei é boa, que a sua lei é justa e mais do que isso, que a sua lei também é amor. E respeitar a sua lei, respeitar os seus preceitos, respeitar os seus desígnios é um elemento muito, muito importante mesmo. Outra palavra que merece destaque é prosperidade. Prosperidade, sim. A lei de Deus pode não nos garantir riqueza, mas ela nos concede prosperidade, no mínimo prosperidade espiritual. À medida que nós estamos cientes
de que as suas ordenanças são justas, de que as suas ordenanças fazem sentido, nós nos tornamos prósperos. E a partir da prosperidade que Deus nos concede como uma recompensa. E lá no passado Deus prometia para o seu povo, se eles andassem nos seus estatutos, se eles andassem nas suas leis, se eles obedecessem aquilo que Deus havia pedido, eles se tornariam uma nação próspera. E ainda não é diferente nos nossos tempos. Você pode sim adquirir prosperidade. Não confunda com a prosperidade prometida, né, por muitos contextos religiosos, uma moeda de troca. Não, mas como uma simples consequência. Você reconhece a lei de Deus como autoridade em sua vida. E sim, Ele vai te tornar próspero. Se Ele não conceder a prosperidade plena aqui neste mundo, com certeza não existe prosperidade maior do que alcançar a eternidade. Terceira palavra, então, não se esqueça, prosperidade. Quarta palavra, não poderia ficar de fora, lutas. Lutas, exato. Ora, dentro do cenário atual que nós estamos enfrentando, dentro de toda a adversidade, o mundo que nós estamos como um mundo hostil, um mundo que se rebela contra a autoridade de Deus, um mundo que se rebela contra Deus, e você se coloca diante do lado de Deus e de sua lei, de seus preceitos, você vai ter muitas lutas sim pela frente. Mas não se preocupe, nessa luta você não está sozinho, você tem o próprio Criador, você tem um Altíssimo ao seu lado. Então você vai lutar sim, você vai lutar contra pessoas ou contra situações que vão te pressionar a não cumprir a lei de Deus, a desvalorizar a lei de Deus. Mas não se esqueça que existe um exército celestial à sua volta, te ajudando em todas as dificuldades. Se essa dificuldade for cumprir a lei de Deus, peça recurso do céu, peça auxílio ao exército celestial e você verá coisas magníficas ocorrendo em sua vida, as quais vão te favorecer, as quais vão te impulsionar a entender cada vez mais e a cumprir cada vez mais os preceitos estabelecidos na lei de Deus. Portanto, as lutas sim vão fazer parte deste contexto. Anotou então as palavras? Primeira, espelho. Segunda, respeito. Terceira, prosperidade. E quarta palavra, lutas. Que você tenha tirado bom proveito desse estudo. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram de forma a preencher esse espaço com o seu conhecimento, com a sua visão e com a sabedoria provinda de Deus. Que Deus esteja te concedendo toda a capacidade para que você entenda, aprenda e viva a lei de Deus e de seus preceitos, e Ele vai fazer coisas fantásticas na sua vida e na vida de sua família. Te esperamos a semana que vem e tudo de bom para você. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para entender e aceitar a Tua vontade, para sempre fazermos aquilo que temos condições de fazer e esperar de Ti, Senhor, sobre aquilo que não temos nenhum controle ou poder. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.